Getsêmani é o lugar de prensa de azeite. Ele foi ali para ser prensado, moído. Isaías 53 diz que os nossos pecados ele carregou sobre si. O profeta chegou a dizer que Jesus beberia o cálice da ira de Deus. O Senhor Jesus estava a ponto de entregar a sua vida no meu e no seu lugar. E ao passar pelo Getsêmani, ele sofre angústias e angústias de morte, uma tristeza profunda. Entendo eu que Jesus pisou na terra com várias razões. E uma delas é para ensinar você e eu como que a gente passa, por exemplo, pelos desertos, como que a gente passa pelos Getsêmanis, como que a gente passa pela vida vivendo de forma que o Pai se agrada. Ele veio e pisou aqui para ensinar os homens como que os homens devem viver a vida que Deus quer. Toda a história de Cristo, seja enquanto ele estava fazendo milagre, ou enquanto ele passava pelo deserto, ou enquanto ele enfrentava o Getsêmani, ou enquanto ele caminhava à cruz, toda a história é para ensinar você e a mim como viver diante desses episódios de maneira que o Pai se agrada. Aqui é a prensa. Aqui é o lugar que a azeitona está sendo prensada para o azeite sair limpo. E Jesus passou por lá. Veja o texto. O verso 32 diz: então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos, aqui todos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo 3 deles, a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Nós estamos falando de Jesus. E lhes disse a esses 3: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou os 3 discípulos dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Aqui eu já aprendo uma lição, que a gente pode orar a mesma coisa, repetidas vezes. Jesus o fez. Voltando, achou outra vez dormindo, os 3, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhes responder. E veio pela 3ª vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta! Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos. Vamos! Eis que o traidor se aproxima. Fala conosco, Jesus, por amor ao teu Filho, por meio da tua palavra. Em nome de Cristo. Amém. Eu queria conversar com vocês, irmãos, sobre esse tema. Quando Deus nos leva ao Getsêmani. Eu disse e repito, no meu entender, Jesus passou por lá para ensinar a gente também que de vez em quando nós somos levados aos Getsêmanis da vida. Getsêmani é o lugar onde a azeitona é prensada. Quando a azeitona é prensada, se extrai o azeite. Só existe azeite porque a azeitona sofreu. Só existe mel porque o favo foi esmagado. Eu tenho a impressão, amados, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu tenho a impressão que as pessoas mais amorosas, as pessoas pelas quais a gente tem mais prazer de estar perto, são as pessoas que mais foram esmagadas na vida. Já pararam para perceber isso? A pessoa passou pelos vales, ela foi pisoteada, esmagada, torturada. E parece-me que como um ouro ela se torna mais limpa, mais pura.
Parece-me que essas pessoas que sofreram e sofrem tanto na vida, elas têm mais a ensinar a gente do que aquelas que não sofreram, tanto quanto as que sofreram muito. Eu tenho a impressão que Jesus se agradava de pessoas mais assim, sabe? Jesus vai atrás de uma adúltera, uma mulher moída pela sociedade, repudiada, reprimida, mas Jesus vai atrás dela. Talvez porque aquela, embora seja adúltera, é sincera, não existe hipocrisia. Jesus vai lá, como preguei a vocês na semana passada, num tanque onde tem uma multidão de enfermos, porque uma multidão de gente doente, gente machucada, não tem tempo para hipocrisia, só tem tempo para falar a verdade, porque a hipocrisia já foi lavada, já foi curada pela dor. Portanto, amados, eu tenho a impressão que Jesus pensava muito nisso. Ele ia atrás de pessoas feridas, machucadas. Talvez como o mel mais doce vem de favos bem amassados. Talvez como o ouro mais puro foi aquele que passou muitas vezes pelo fogo. Tenho a impressão que na vida da gente é assim. Mas vez ou outra a gente é levado pelo Getsemane, ao Getsemane. A gente é levado ao lugar da prensa. É o lugar que o rolo compressor passa por cima da gente. Parece-me que aquele rolo vai moendo, vai picando a gente. E o problema é que não é fisicamente, é pior. É emocionalmente, é mentalmente, é na alma. Machuca dentro de nós. Embora o semblante pode parecer normal, o físico normal, mas por dentro tem alguém que o rolo compressor esmagou, moeu. E você passa pelo Getsemane sendo moído. Mas eu quero te dizer nessa noite uma palavra que para mim é encorajadora. Getsêmanes existem, mas eles não são para sempre. Eles são passagem. Jesus passou por ali, ele não ficou ali. O tempo do rolo compressor de Deus passa na vida da gente para purificar a gente, mas ele não é para sempre. Agora eu também tenho uma péssima notícia para te dar. É que de vez em quando a gente volta para lá. Às vezes você passou pelo Getsemane, está desfrutando os tempos de glória, e Deus, por alguma razão que Ele sabe, faz você voltar para o Getsemane. Para quê, pastor? Para te ensinar algumas coisas. E eu separei 3 lições que a gente só aprende no Getsemane, para você e eu pensarmos nessa ocasião. O texto é claro. Jesus está a caminho da cruz. Ele chama os discípulos, aprendam aqui algumas coisas, irmãos. Ele chama todos, vão comigo? Todos vão. Mas chega um determinado momento que ele diz assim para os discípulos: Pedro, Tiago e João, vocês avancem um pouco mais comigo. O restante fica, mas esses 3 vêm, já ensinando para mim uma lição. Existem pessoas com as quais a gente se relaciona, que elas têm mais intimidade com a gente. Embora os discípulos tenham uma intimidade, eles estão ali, mas existem 3 que devem se aproximar um pouquinho mais. E Jesus diz aos 3, fiquem aqui, vigiem comigo. A minha alma está profundamente triste, triste até a morte. Vigiai e orai. E Jesus se retira. E diz a Bíblia que ele ora, chora e volta. Quando ele volta, os seus 3 mais chegados da terra estão dormindo. Porque a gente tem amigo, mas às vezes os amigos não entendem o Getsemane que a gente passa. A gente tem amigo, mas os amigos às vezes não têm a dimensão da dor que a gente está enfrentando. E não é porque os amigos são ruins, não são. Mas eles não têm a dimensão daquilo que a gente está passando. E Jesus olha para eles: vocês não podem vigiar sequer por 1 hora? Vigiai comigo, a carne é fraca, vigiai. E diz a Bíblia que Jesus vai, ora, chora, mas quando volta, os olhos dos 3 discípulos estão pesados. Você já teve muito sono? Mas muito, eu estou falando de muito, muito, muito. Talvez 2 noites sem dormir, 3 noites sem dormir, muito sono, que você dorme em pé. Você é como um pássaro, que se você colocar no puleiro, você dorme. Você sabe que o pássaro tem na patinha, né? Como é que chama ali? Perninha, sei lá como é que é do pássaro. Tem um músculo, um nervinho, que o pássaro dorme no puleiro e não cai. Você dorme na cama e cai. Então você imagina, o pássaro dorme porque quando ele é
deixa o seu peso sobre seu pezinho no puleiro, há um nervo que contrai e agarra, pega mais firme, o que permite ele, vem ventos, e ele não cai. Deus criou tudo, sabe de tudo, e fez tudo com perfeição. Pois é, diz o texto bíblico que os discípulos estão com os olhos pesados, e aqui são os três, porque tem hora que a gente está numa equipe de três, um está com muito sono, mas outros dois não. Mas aqui diz a Bíblia que o texto grego é que os três estavam com os olhos assim, ó, não conseguiam parar acordados. E Jesus, pela terceira vez, gente, vocês não podem sequer vigiar comigo uma hora. Vigiai e orai, porque o Filho do Homem já está sendo entregue nas mãos dos pecadores. O texto termina onde lemos, terminamos a leitura, mas vocês sabem que daqui a pouco Judas chega, o beija, soldados vêm e prendem, e Jesus diz para aquela turma o seguinte: gente, vocês estão achando que são os soldados romanos que estão me prendendo? Vocês estão achando que são os homens pelas suas astúcias e estratégias? Vocês estão achando que é o próprio Judas que está me entregando? É eu que estou me oferecendo. Eu estou vindo à cruz. Eu estou vindo à cruz por libação. Isto é, eu estou vindo à cruz porque eu me entreguei. Eu separei 3 lições aqui, amados, para a gente pensar. Primeiro, aprenda aqui, à luz desse texto, 3 verdades. Primeiro, é no Getsêmani que a gente aprende que é no silêncio da nossa alma que nós travamos as mais terríveis batalhas. A gente passa por lutas na vida, mas eu posso te garantir, nenhuma luta é tão grande quanto aquela que a gente trava aqui dentro. Aquela luta interna, individual, pessoal, que pessoas não sabem da dimensão e nem do seu estrago, mas é aqui dentro que a gente enfrenta as maiores batalhas. É aqui dentro que a gente é definido se somos de fato vitoriosos ou não, é aqui dentro. Tem muita gente guerreiro fora, como Naamã, lembra de Naamã? Saía fora de casa, um guerreiro, batalhador, vencedor, mas quando chega em casa, tira a capa, é leproso. É aqui dentro que a gente vê o leproso que nós somos. Aqui dentro que a gente sabe as mazelas que nós temos e carregamos. É o Getsêmani que nos faz entender que é no silêncio da nossa alma que a gente trava as nossas terríveis batalhas. Eu fico encantado que Jesus chama os discípulos, chama 3 mais perto, mas para enfrentar aquela batalha, é sozinho, é ele e o Pai. Deixa eu te dar uma notícia. Você deve ter amigos, eu imagino que tenha, espero que tenha. Não muitos, mas alguns você deve ter. Como eu. Não é porque o seu amigo não apareceu na hora que você gostaria. Não é. Isso não faz dele um amigo ruim, você está entendendo? Eu já passei por dias difíceis, por tempos difíceis na vida. E quando eu passei por dias difíceis, tempos difíceis, eu peguei uma mensagem do celular, peguei um número do celular e comecei a rodar aquela lista de números. E no meu coração pulsava assim, ao tamanho, ao tanto de gente. Ao tanto de gente que eu ajudo, ao tanto de gente que estou perto deles para ajudá-los, ao tanto de gente, não aparece nenhum. Até que minha alma foi trabalhada por Deus. Na verdade, eles não sabem da dimensão do problema que a gente passa. E o fato deles não comparecerem, não significa que eles são maus, mas é porque existem batalhas que a gente tem que travar sozinho. Pedro, Tiago e João, até aqui vocês vêm, mas aqui é só eu e Deus. Amados, deixa eu te dizer uma coisa. Existem batalhas na sua vida que você vai aprender é com Deus. Não vai ter marido perto, embora ele possa estar ali. Não vai ter esposa perto, embora possa estar perto. Mas não vai ter o perto de poder ser o auxílio que você gostaria. Há batalhas que nós travamos, que é só você e Deus. Eu estava vendo aquele filósofo, Mário Sérgio Cortella, vocês devem conhecê-lo. Ele disse que ele contou uma história engraçada, não sei se foi com ele ou se foi com outra pessoa. Ele disse que um pai chegou para o filho e falou: filho, o dia que você tiver 12 anos, o dia que você tiver 12 anos, eu vou te contar o segredo da vida. Já viram essa? O dia que você tiver 12 anos, eu vou te contar o segredo da vida. A criança então começa a crescer e toda hora o pai falava: filho,
Quando você chegar a 12 anos, eu vou te contar o segredo da vida. Quando você chegar a 12 anos, eu vou te contar o segredo da vida. 12 anos, eu vou te contar o segredo da vida. O menino fez 12 anos. E o menino chegou perto do pai e falou: pai, qual que é o segredo da vida? Que você falou que era quando estava com 12 anos. Estou com 12 anos. Qual que é o segredo da vida? E o Mário Sérgio Cortella disse: o segredo da vida é que vaca não dá leite. Você tem que tirar. Se você não tirar, não dá leite. Parece simples. Mas sabe o que ele está ensinando aqui nessa lição? É que tem coisas na vida da gente que não vem sozinha. Tem coisas na vida da gente que ninguém ajuda a gente. Tem coisas na vida da gente que é você e Deus. Tem coisas que a gente precisa de aprender a tirar leite. Vaca não dá leite. Pois é. A vida, na verdade, é um campo de batalha. E um campo de batalha no secreto. Eu pergunto vocês, respondam para si. No secreto, há um vencedor aí? No secreto, há alguém que Jesus sabe que tem lutado batalhas, mas que pela graça tem saído vencedor? Eu estou aqui para te dizer que com Deus dá para vencer. Com Deus dá para sair. Amigos ficam perto, não nos ajudam e nos socorrem como gostariam, mas estando perto já significa muito para nós. E eu louvo a Deus pelos amigos que a gente tem. Não são muitos, mas os poucos que temos já fazem muita diferença. Jesus tinha uma multidão para transformar pães e peixes, 5.000 homens, uma multidão de gente. Pois é, mas para chorar tinha 3. Já me ensina uma lição, né? Que às vezes na vida da gente, no tempo de celebração, parece um punhado, mas no tempo de choro, são 3. Especialmente um, o seu pai. Vamos para a segunda lição? É no Getsêmani que nós aprendemos que a intimidade produz as orações mais sinceras. Eu gosto de Martinho Lutero demais. Embora Lutero não era presbiteriano, mas Lutero devia ser presbiteriano. Lutero disse uma frase sobre a oração, ele diz assim: a oração é o suor da alma. Para pensar nessa frase. A oração é o suor da alma. É depois que a minha alma passou por uma agonia, agora eu transpiro. Pois é, este transpirar, este suar é a minha oração. É no Getsêmani que a gente aprende a fazer oração de verdade, irmão. No Getsêmani não tem tempo a hipocrisia. No Getsêmani não tem tempo, Deus me dá carro, Deus me dá salário, Deus me dá coisa. No Getsêmani é você falando com o Pai aquilo que o seu coração almeja intensamente. Não tem tempo para maquiagem. É uma oração sincera, pura, limpa e, portanto, Deus agrada. Pela primeira vez na Bíblia aparece a frase Abba, Pai. Abba, Pai é paizinho. Pela primeira vez, Jesus fala com o Pai e chama paizinho. É lá no Getsêmani. Hoje a gente sabe os nomes de Deus. Deus é chamado na Bíblia de Yahvé. Deus é chamado na Bíblia de Adonai. Deus é chamado na Bíblia de tantos nomes. Por exemplo, é o Roi, é o Olã, é o Gibor, Deus Altíssimo, o Deus que vê, o Deus Eterno, o Deus Poderoso. Tantos nomes que Jesus poderia falar, ó Deus Eterno, ó Deus Poderoso. Não, mas no Getsêmani ele diz, Paizinho, ô Paizinho. É porque quando a gente passa pelo rolo compressor, não dá para a gente fazer orações, sabe, das mais dispersas e variadas. Quando a gente passa pelo compressor, a gente faz oração verdadeira, sincera. E ele diz, Paizinho, se for possível, passa de mim este cálice. Se for possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Mas se não for, que seja feita a tua vontade. Amados irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes Deus coloca a gente nos vales, nos Getsêmanis, para a gente parar com algumas orações que a gente faz, sabe? Tiago vai dizer que a gente ora e a gente não recebe. Você lembra por quê? Porque pedis mal, pedis para esbanjardes em vossos prazeres. Quando a gente está no rolo compressor, não tem tempo para pedir coisas pensando em prazer. Eu visitava muito no hospital, agora menos, por causa da pandemia. Mas no hospital, às vezes eu deparava com uma pessoa, ela deitada no leito, e as orações dela eram assim, pastor, eu quero que o senhor ore pela minha vida para que Deus, se eu sair daqui, eu saia mais crente.
Porque ali, naquela cama do hospital, não tem tempo para falar: Senhor, me dá um carro, me dá uma casa. Não é que orar por essas coisas é um problema. Eu estou dizendo que essas coisas não são as mais importantes. Às vezes a nossa oração está só com o caminho secundário, mas não com o caminho primário. Posso te dar uma boa notícia? Oração não é petição. A gente confundiu a oração. A gente acha que orar é pedir. Pedir não é orar. Petição está contida na oração, mas oração não é petição. A gente precisa aprender a chegar diante de Deus e orar. Glória ao Senhor, aleluia, Pai. A gente precisa de chegar, fechar a porta do nosso quarto e fechar os nossos olhos e fazer orações sem petição. Senhor, estou aqui por quem Tu és. Louvado seja o Teu nome, eu Te agradeço, eu Te engrandeço, eu louvo, a minha alma engrandece o Teu nome, eu estou aqui. Glórias sejam dadas ao Teu nome. Eu estou aqui não para pedir, eu estou aqui para me deleitar de Ti. Às vezes Deus leva a gente no Getsemane para a gente aprender isso. Eu vou para a terceira lição e última. É no Getsemane, amados, que a gente aprende que só vencemos as grandes batalhas da vida quando submetemos nossa vontade à vontade de Deus. Difícil. Pensa num negócio difícil. Você tem vontade? Você tem vontade? Rapaz, às vezes eu olho para mim e eu falo: meu Deus, para que ter tanta vontade de ter tanta coisa, de fazer tanta coisa, de realizar tanta coisa? Meu Deus, para quê? E muitas coisas fora da vontade de Deus. Quando Deus diz não para uma petição sua, você fica feliz, né? Vou fazer um culto de ação de graça, pastor. Razão, qual? O culto de ação de graça é porque eu orei e Deus não deu. Quero agradecer. Fácil. Você vê acontecendo. Difícil, amados irmãos, é aprender a se submeter à vontade do Pai. Jesus faz uma oração sincera, ele diz: Pai, sinceramente, se possível, passa de mim este cálice. Se for possível, o meu desejo é esse, passa de mim, mas se não for, que seja feita a tua vontade. Amados, para mim uma das coisas mais lindas em Jesus, embora tudo seja lindo, mas isso me encanta. Me impressiona quando Jesus vai lá e acalma a tempestade, o vento, o mar, me impressiona. Me impressiona quando Jesus pega 5 pães e 2 peixes e transforma para alimentar uma multidão. Fico impressionado com isso. Me impressiona quando Jesus dá uma ordem para o morto sai do túmulo vivo. Isso me impressiona. Mas sabe o que mais me impressiona? Mais me impressiona é Jesus tendo todo o poder, abrindo mão de usar todo o poder. Isso me encanta. Talvez, quando Jesus abre mão de usar todo o poder, na verdade ele revela o quão poderoso ele é, ao não usar o poder que tem. Ele está dizendo: pelo meu poder, eu poderia sair dessa cruz. Pelo meu poder, lembra que o soldado falou? Desce daí. Não és tu o rei dos judeus? Desce daí. Eu te pergunto, ele poderia descer? Claro que ele poderia. Ele tem poder para isso? É claro que ele tem poder. Mas o maior poder de Cristo foi abrir mão do seu poder para se submeter à vontade do Pai e salvar você, e salvar a mim, e salvar a nós. Amados, se isso não mexer com o nosso coração, nada mais mexe. Se isso não nos impulsionar uma vida santa, nada mais impulsiona. Aquele que, tendo todo o poder, se esvaziou, abriu mão e foi à cruz do Calvário para morrer por nós. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Não é o que você sente, é o que Deus quer. Não é o que você quer, é a vontade dele que deve prevalecer. Difícil? É muito difícil. Desde criança a gente está impulsionado a... Eu falei com a Cris essa semana, eu falei: meu Deus, o Ravi fez 1 mês. Como é que manda, né? Quem tem filho sabe. Manda. A gente tem que dar mamar a ele na hora que ele quer. E outra coisa, não pode ser o tanto que a gente quer, tem que ser o tanto que ele quer. Lá nós estamos uma luta lá em casa, porque o bichinho puxou não sei quem, nunca vi comer tanto. E aí eu falo com a Cris: puxou você, que eu não sou bom de boca assim. Brincadeira. Mas acontece que a gente está tentando limitar. Aí a gente dá, vão esperar, vão tentar enrolar ele. Você é bobo, o bicho virou uma fera. Aí eu pensei: meu Deus, desde criança a gente está assim. Eu entendo que é a maneira dele ter o que precisa, claro.
Mas desde criança a gente está querendo que a vontade da gente se realiza. E porque a vontade da gente se realizou muitas vezes na vida da gente, a gente arrumou cada encrenca. Porque muitas vezes a vontade da gente prevaleceu, a gente entrou em cada furada. É assim ou não é? Ainda bem que Deus não deixa com que a vontade da gente sempre se realize. Porque a gente não sabe o que pede ao Pai. A gente não sabe. Pois é. Você quer vencer? Eu te pergunto. Começa a se submeter à vontade de Deus. Trabalhe isso no seu coração. Sabe o que Jesus está falando? Pai, eu tenho controle, mas se possível, o Senhor me permite continuar no controle. Mas se o Senhor não permite, então eu entrego o controle ao Senhor. Controle. Ô amados, perca o controle. Se você está me entendendo? Na vida da gente, a gente precisa aprender a perder o controle para deixar Ele controlar. Pedro fala, lancem sobre Ele toda a ansiedade. Lançar eu joguei, eu abri mão daquilo que estava comigo, para que agora fique sobre sua posse. Lance. Então deixa eu te dizer uma coisa. Abra mão, perca o controle. Deixe Ele controlar a sua vida. Deixe Ele controlar a sua história. Seu casamento, a sua família, a sua casa. Sabe? Nós precisamos aprender essa verdade. Jesus diz que seja feita a tua vontade. Eu chego a algumas conclusões. Primeiro, não se isole, irmão. A gente tem grupo de amigos, tem os amigos que ficam até ali. Tem os amigos que vêm até aqui. Mas até aqui não tem amigo nenhum. Não é porque vocês não são importantes. Vocês são muito importantes. Mas aqui é eu e o Pai. Nós vamos travar essa batalha. Então não se isola, não. Tenha bons amigos. Bons amigos. Pode ser poucos, mas que sejam bons. Gente que vai estar ali, pode até dormir na hora que você precisa que ele ore. Ele vai dormir na hora da oração. Pois é, porque ele não tem a dimensão daquilo que você passa. Por isso dorme. Eles não sabiam do que Jesus estava para passar. Hoje a gente sabe, mas eles não sabiam. E porque não sabiam, dormiam. Às vezes os amigos da gente estão perto e até dormem na hora que a gente gostaria que não dormisse. Mas é porque não sabem do tamanho do Getsêmani que a gente está inserido. Não se isole. Segundo, todos nós passamos pelo Getsêmani. E se você não passou, você não é crente, não. Eu vou falar para você, que Deus te ponha lá. Porque um crente bom tem que ser passado pelo Getsêmani. Para que o mel seja mais doce. Sabe? Para que o suco da uva seja mais puro. Para que o ouro seja mais limpo. A gente precisa passar por lá. Terceiro, fale com Deus como que você se sente. Eu me impressiono com Jesus. É Deus tanto quanto Deus é, mas quando está lá, fala, ô Pai, a minha alma está profundamente triste. Profundamente triste. Fale, converse com Deus, conte para Deus. Fale para o Pai aquilo que acontece no seu coração e na sua alma. E eu termino a minha palavra dizendo, Deus é Pai, até no Getsêmani. Deus é Pai, até no Getsêmani. Ô Paizinho. Ainda bem que a gente tem um Paizinho, mesmo passando pelos vales. Louvado seja o Senhor. Vamos participar da ceia? Chamar os presbíteros aqui.